casa, vamos parar o Brasil, a economia, a gente vê depois. O importante é derrotar Bolsonaro. Bem-vindos, aqui tem notícia e opinião, a minha, que o Senhor abençoe, a edição de número 26 desta terça-feira, dia 21 de março de 2023, dia do aniversário do presidente Jair Bolsonaro. Que o Senhor abençoe rica e abundantemente a vida do presidente Bolsonaro, que foi, sem dúvida alguma, o melhor presidente da história republicana deste país. Por isso mesmo, porque ele jogou claro com o povo brasileiro, fizeram de tudo para derrubar o presidente Bolsonaro. Aproveitaram, inclusive, uma crise sanitária global para poder prejudicar e muito os projetos econômicos que o Paulo Guedes tinha para o nosso país. E na emergência, claro, o Paulo Guedes teve que dar conta do recado. E o presidente Bolsonaro tem uma vantagem sobre qualquer outro político. Ele é um sujeito humilde, que tem a capacidade de reconhecer que ele não entende de tudo, principalmente de economia, e deixou as contas nas mãos de quem entendia, e foi o Paulo Guedes. E o resultado disso foram números muito positivos. A gente está vendo que a taxa de desemprego caiu no último ano, a gente recebeu um novo ano fiscal com dinheiro em caixa, não é? Várias medidas econômicas foram aprovadas e começaram a dar resultados, mas eu vou sempre dizer aqui, a escolha muito acirrada nas urnas, né? A gente sabe, né? Ou pelo menos, enfim, não vou discutir isso aqui. Está dando nisso, está dando no desespero do sindicalista de elite que todo momento ele usa para atacar o presidente do Banco Central Independente, que graças a Deus foi aprovado na gestão do presidente Bolsonaro. Graças a Deus o Congresso Nacional criou a independência do Banco Central, porque assim a gente não fica à mercê de populistas, como é o caso do sindicalista de elite, que porque quer estourar o teto de gastos. Até agora não apresentou o tal do arcabouço fiscal, que dá ao país uma previsibilidade de gastos, responsabilidade, compromisso com as contas públicas. A gente sabe que isso não vai acontecer, então o que ele faz? Ele fica apontando a metralhadora dele para o Roberto Campos Neto. E o Roberto Campos Neto fica protegido, pelo menos por enquanto, né? Porque o Banco Central é independente e ele cumpre ali um mandato que só termina em 2024. Isso aí pode segurar a onda do Brasil na parte da economia, pessoal. Por enquanto, né, o Bank of America já está prevendo uma redução na taxa de juros, mas isso é só uma previsão. Vamos ver essa matéria aqui do Infomoney. Deterioração do crédito e nova regra fiscal podem levar o Banco Central a cortar a Selic a partir de maio. Mas isso é previsão e vai depender muito do tal arcabouço fiscal, que até agora a gente não viu. Ninguém sabe, ninguém viu. As condições de crédito para empresas e pessoas físicas no Brasil têm se deteriorado rapidamente. E isso a gente constatou justamente por causa da crise das lojas americanas. Mas, aliado à expectativa de um novo arcabouço fiscal palatável ao mercado, talvez crie um cenário adequado para o Banco Central antecipar a flexibilização do seu ciclo de juros, não é? Na reunião de maio, porque é de hoje e de amanhã, onde deve sair provavelmente a estabilidade da taxa em 13,75, não há risco de mudança. O Bank of America reforça que esse cenário está diretamente relacionado aos termos da proposta de arcabouço fiscal, que ainda não é conhecida. O crédito está encolhendo, pessoal. Sobre as condições de crédito, o Bank of America destaca que esse mercado enfrentou muitos desafios na última década no Brasil, incluindo políticas econômicas alternadas, um impeachment e a própria pandemia. Olha aí, o resultado disso é a economia, a gente vê depois. O Paulo Guedes, como é um cara super preparado, conseguiu conter ali os furos do navio, né? Só que agora, com essa carreta furacão, com esse excesso de gente, com essa promessa aí de distribuição de dinheiro para tudo quanto é gente, agora o barco está fazendo água. Após atingir o pico de 54% do PIB em dezembro de 2015, governo Dilma,
O estoque de crédito encolheu em termos reais por 3 anos consecutivos. Foi a pior recessão da história brasileira. Somente em dezembro de 2022 é que o crédito total conseguiu voltar ao seu nível máximo. Eu vou repetir essa frase aqui do texto. Somente em dezembro de 2022 é que o crédito total conseguiu voltar ao seu nível máximo. Final de 2022. O governo e os seus resultados positivos. Governo Bolsonaro. No entanto, nos últimos meses surgiu uma preocupação crescente com um aperto de crédito, principalmente após o episódio das Americanas. E também tem um fator, né, pessoal? Vocês viram aí que o Carlos Lupe baixou na marra o crédito consignado para menos de 2%, a taxa era de 1,7%, os bancos recolheram o crédito consignado para os aposentados. Não se mexe em economia de um país com canetada. Não se mexe. E eles estão fazendo tudo errado. Mas, enfim, o relatório destaca que o crédito corporativo como um todo tem mostrado sinais de desaceleração após um aumento de fluxo propiciado por medidas governamentais durante a pandemia. Tudo aqui, pessoal, é reflexo da política econômica do Paulo Guedes, do governo Bolsonaro. Pena que vocês não continuaram. De fato, a penetração do crédito corporativo começou a crescer no primeiro semestre de 2020, passando de 20,4% do PIB em março para 23,5% em dezembro daquele ano. Embora as taxas de inadimplência já estivessem diminuindo antes de 2020, as medidas permitiram que essa tendência continuasse meio à situação econômica negativa. As taxas de pagamento em atraso das micro, pequenas e médias empresas caíram 4,16% em maio de 2020 para 1,91% em dezembro de 2020. Olha os resultados como estavam maravilhosos. Mas a maioria da população não se preocupa com a economia, né? E acabou se deixando levar pela narrativa da esquerda, da mídia esquerdista, de uma campanha política completamente abafada, boicotada pelo TSE. Perdemos uma grande oportunidade. Eu não consigo parar de lembrar daquela frase do ministro Paulo Guedes que dizia que o Brasil estava prometido para a prosperidade. O aumento do endividamento das famílias começou a impactar os resultados financeiros das empresas nos últimos meses. Em dezembro de 2022, havia 6,4 milhões de empresas com pelo menos um compromisso vencido e não pago. A economia a gente vê depois. Agora está pior, hein, pessoal? Isso são dados do Serasa. Desse total, 89% correspondiam a micro e pequenas empresas. Essa categoria também representou 71% do total de falências até o ano passado. A economia a gente vê depois. Em janeiro agora houve um aumento de 9 pontos base na inadimplência das empresas e o patamar atingiu 1,63%. Os empréstimos a pessoas jurídicas caíram 1,1% em janeiro, com empréstimos a grandes empresas recuando 1,5% em janeiro e para as microempresas em 0,7%. Os novos empréstimos para empresas diminuíram 26,2% no comparativo mensal. Em meio à redução do crédito às empresas, o mercado sofreu um abalo no início do ano, quando a Americanas revelou inconsistências nos lançamentos contábeis de contas a pagar em vários anos. A empresa publicou uma lista de todos os credores, várias semanas depois, e divulgou uma dívida que totalizava mais de 40 bilhões de reais. Parece que já chega a quase 50, né? Eles agora estão renegociando e até os donos vão vender um jatinho no valor de 44 milhões de reais para injetar dinheiro na empresa para ver se evita a falência. Essa crise das Americanas acabou alastrando por todo o mercado financeiro brasileiro, né? E a gente está pagando o pato. Agora, então, com essa sequência de quebras de bancos, né? E vem mais aí nos Estados Unidos, né? O negócio está muito estranho, muito preocupante. A gente tem que ficar atento. A gente tem que acompanhar, porque isso tudo aí, pessoal, vai influir no preço do pãozinho, no preço da passagem de ônibus, no preço na bomba de combustível, na merenda escolar do teu filho, no pagamento da escola.
no pagamento da prestação da máquina de lavar, da TV nova. Tudo isso aí é o arcabouço da vida da gente. Agora a gente tem que torcer muito, né, para que as coisas melhorem, mas não vai ser forçando a demissão, a saída do Roberto Campos Neto, né, e nem mudando a regra do jogo que isso vai se consertar. Por falar em se consertar, o que é mais engraçado, né, que a mulher que provocou a demissão do Pedro Guimarães e a Caixa Econômica sob a gestão do Pedro Guimarães nunca alcançou resultados tão expressivos e tão produtivos, né? E a mulher que denunciou o Pedro Guimarães por assédio, né, acabou ganhando de presente a presidência da Caixa Econômica Federal. Mas olha como é engraçado. Ela tem escolhido os diretores, né, da instituição por conta própria. Está pesando exatamente os resultados obtidos na gestão do Pedro Guimarães. Olha essa aqui. Voz dissonante dentro do Conselho de Administração da Caixa Econômica Federal durante o governo Jair Bolsonaro, agora a presidente do banco, Maria Rita Serrano, tem costurado um armistício silencioso com o ex-presidente da instituição, Pedro Guimarães. Ele foi defenestrado da posição após diversos casos de assédio, supostamente sexual e moral, virem à tona em junho de 2022. Até hoje não se comprovou nada. Parece que ainda não saíram as decisões judiciais desse caso, tá, pessoal? Então vamos ficar bem atento para não cair em fake news. Contrariando uma decisão do presidente da República atual, do ocupante lá do Planalto, né, para barrar bolsonaristas em cargos de liderança nos bancos públicos, a presidente da Caixa nomeou 2 nomes fortes ligados à gestão do Pedro Guimarães. O antigo diretor-presidente da Caixa Seguridade, André Nunes, que alçou o voo por diversos cargos do alto escalão na gestão de Guimarães, por exemplo, foi nomeado para diretor da Caixa Corretora. E Rafael Moraes, que é ex-vice-presidente de Finanças e Controladoria da Caixa, assumiu uma posição de destaque na Caixa Seguridade. Segundo aqui a nota, as nomeações, né, não agradaram muito a Miriam Belchior. Você sabe quem é a Miriam Belchior? Ela é ex-presidente da Caixa Econômica e número 2 da Casa Civil, não é? E ela precisa dar aval às indicações, mas parece que a Maria Rita Serrano é meio independente. Se não me falha a memória, a Miriam Belchior, petista de carteirinha, petista raiz, foi mulher do Celso Daniel. E desde a morte do prefeito de Santo André, ela alçou cargos importantíssimos nos governos petistas. Nunca teve nenhum problema com relação ao líder da gangue. É isso. Por que será, né? E esse desespero todo, né, pessoal, é por gastos públicos, porque é através de gastos públicos que a gente sabe que o dinheiro se esvai, corre para o ralo, né? Veja essa notícia aqui publicada no G1. Obras de infraestrutura não são pipoca de micro-ondas e levam tempo, diz Renan Filho, sobre cobrança por entregas do governo. Olha só, o ministro dos Transportes participou de audiência no Senado para informar metas da pasta. Renan Filho defendeu conciliar investimentos em infraestrutura com preservação ambiental. Agora a desculpa é essa, pessoal. Ele já conseguiu, inclusive, 14 bilhões a mais para os recursos da pasta. Vocês lembram como aquele ministro da infraestrutura fazia obra e gastava dentro do orçamento que o presidente Bolsonaro conseguiu destinar à pasta de infraestrutura? Se não me engano, o último número que eu lembro ter ouvido o presidente Bolsonaro dizer era 6 bilhões de reais. E olha todas as obras que o Tarcísio entregou durante a gestão do presidente Bolsonaro. Ponte, conclusão de estradas, caramba, né? Ferrovias, portos, uma coisa impressionante, impressionante. Agora, o ministro dos Transportes, que não é nem da infraestrutura, vai ter muita obra para fazer, né?
E ele ainda tem a cara de pau, depois da gente dizer aqui os valores gastos pelo Tarcísio, de que de 2014 a 2022 tivemos para a infraestrutura uma década perdida. Eu vou repetir aqui, eu gosto de ler mentira em voz alta e repetir. Abre aspas. De 2014 a 2022 tivemos para a infraestrutura uma década perdida, investimentos muito menores que na década anterior. Quando eles roubavam no petrolão, tá certo. E deixamos para trás o crescimento. De 14 para cá, estamos enfrentando dificuldades globais associadas às dificuldades de nosso próprio país, gestada por nós mesmos. Pelo menos ele se incluiu aí, né? Essa gente é cínica, né? Que nem sente. A nossa justiça está trabalhando lentamente, através de jurisprudência, que é aquilo que é decidido lá na Corte Máxima, passe a valer para todas as cortes abaixo dela. Olha isso aqui. Circunstâncias favoráveis. Existência de mais de um processo por tráfico não justifica prisão preventiva. Eu vou ler. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a reincidência, ou seja, cometer novamente um ato, por si só não é justificativa válida para embasar a prisão preventiva, que deve ser avaliada de acordo com o caso concreto. Assim, o ministro Sebastião Reis Júnior, do STJ, determinou a substituição da prisão preventiva de um homem acusado de tráfico de drogas por outras medidas cautelares a serem definidas pelo juiz de primeiro grau. O réu foi preso em flagrante com 21 pedras de crack. Provavelmente deviam ser para o consumo próprio, claro. Em seguida, a prisão foi convertida em preventiva. A única justificativa foi a de que ele já respondia a outro processo por tráfico de drogas. Precisa prender o cara, ele já tem um processo, vai ter outro. Daqui a pouco ele junta mais outro, e mais outro, e mais outro, e mais outro, pronto. Ele já fica com uma boa ficha corrida, mas não tem necessidade de um cara como esse ser preso. Isso é para quê, pessoal? É para normalizar a droga na nossa sociedade. Vamos combinar, né? Vamos combinar. Uma desembargadora, eu li ontem, eu só agora não lembro qual foi o estado, liberou 38 traficantes do uso de tornozeleira eletrônica. Provavelmente é para tirar essas tornozeleiras eletrônicas e botar no pessoal que é patriota. Provavelmente. E também liberou o chefe da gangue. Que coisa. Que coisa. Além do precedente contrário à preventiva, Sebastião considerou que as medidas cautelares eram adequadas e proporcionais, pois o réu é primário. Vem cá, mas ele já não está respondendo a um processo? Então ele deixou de ser primário. Bom, eu não tenho entendimento nenhum, eu sou só uma jornalistinha, né? Não sou advogada, não fiz curso para juiz, não fiz concurso, não vou ser indicada para o STF. O crime foi cometido sem violência, a quantidade de drogas apreendida é pequena e não havia indícios de que ele integrasse a organização criminosa. Libera esse cara, ele é um pobre coitado, libera os outros, abre as cadeias, desencarceramento, são 400 mil presos aí, vamos esvaziar as cadeias, estamos caminhando para lá. E quem é que vai ajudar nesse processo, pessoal? Nessa história toda de liberar traficantes que não fazem mal nenhum à sociedade? Quem é? Provavelmente é essa onda, né, progressista que vai tomando conta do STF, provavelmente com a revelação jurídica extraordinária descoberta pelo sindicalista de elite. Quem é, Regina? Quem é? Cristiano Zanin, advogado do criminoso, provavelmente será o indicado. Veja essa matéria aí. Ao falar de STF, sindicalista de elite chama Zanin de revelação jurídica extraordinária. Não quero um amigo, não quero alguém do PT, diz o presidente sobre indicação do próximo ministro ao Supremo. Mostrando-se irritado com a disputa que se formou em torno da indicação do próximo ministro do STF, que substituirá Ricardo Lewandowski na corte neste ano, o sindicalista de elite disse nesta terça que a decisão será dele, única e exclusivamente, porque ele não tem compromisso
com ninguém nessa escolha. Ele está sempre irritado, né? Está sempre irritado. O que será que está faltando? Será que é água ardente? O petista classificou o lobby de aliados por diferentes nomes para o STF de discussão sem sentido. Essa discussão não tem sentido. É uma coisa sem lógica. É da responsabilidade do presidente da República indicar o ministro da Suprema Corte para que o Senado possa validar ou não. Não sei quem vou indicar. Eu não tenho compromisso oficial com ninguém. É um problema meu. No dia em que eu tiver que escolher, eu vou sentar sozinho e tomar minha decisão. Eu vou tomar minha decisão e vou mandar o nome para o Senado. Foi o que ele disse numa entrevista a um portal petista aí, que voltou a ser sustentado pelo governo do PT. Não tenho compromisso com um amigo meu, com gente do meu partido, com advogado. Eu vou indicar uma pessoa que pode ser útil para o Brasil. Olha, puxa vida. E sabe quem é que já está trabalhando, fazendo lobby para se manter no cargo, pessoal? Pasmem, Augusto Aras. Ele quer um terceiro turno na Procuradoria-Geral da República. E pelos resultados apresentados até agora, provavelmente ele consegue, né? Ele é muito amigo do... como é que chamam? Que está até desaparecido depois que teve internado. Zé Dirceu, Zeca Diabo é amigão dele. Lembra que todo mundo falou, todo mundo comentou quando ele foi indicado? Mas foi escolha do presidente Bolsonaro. É isso. A gente volta amanhã, no mesmo bate-horário. Tchau, pessoal.